Oi, gente, boa noite. Agora responde a pergunta que você botou lá. Agora Ninguém sabe responde, responder fala aí. aqui. Eu vou mandar aqui, ó. Manda ver. Levanta e Ó, corta. É quase um pleonasmo, né? Ela se perguntou-se a si mesma, né? Não, então, é porque assim, nessa era de cloud, a gente fala muito sobre ambientes PaaS, SaaS e essas coisas todas, né? Então, existem empresas que não estão prontas ou não têm funcionários para poder estar mantendo um OpenShift instalado no seu ambiente local, porque, de fato, instalar, manter um cluster Kubernetes, para quem já conhece Kubernetes, para quem conhece o OpenShift, pode ser trabalhoso. Então, assim, existe uma versão da Red Hat, que é o OpenShift Dedicated, que é a Red Hat que mantém para você. Então, você só entra lá, pede seu clusterzinho, sai o clusterzinho bonitinho, você só entra. Pronto, entendeu? Era isso. É porque é útil para quem está querendo só fazer um teste, que tem uma versão free lá, free tier, para o desenvolvedor entrar, ele só entra lá, ele ganha um clusterzinho pequenininho, pode testar. Então, eu testei lá, eu curti. Go! Ai, fiquei sem graça. Agora botar a Karine para responder o resto das questões aqui, ó. Já tem uma bem aí, legal. beleza. Podemos ir embora. Quarkus é indicado para monolitos com ciclo de vida longo? É uma boa pergunta, eu achei uma arquitetura um pouco não usual. Se quiser também responder, Otávio, porque você que falou que o microserviço vai acabar, né? Nossa! Tem que me botar na treta, não. Deixa vocês aí, velho. Eu vi uma palestra também do LDCG falando que você não precisa de microserviço, alguma coisa assim também. Eu tô ficando doido. Sim, ele fala. Publiquei um vídeo no meu YouTube. E o Edson escreveu um livro também falando que não necessariamente você precisa de microserviço, né? Então, os três são culpados. Os três já falaram alguma coisa do tipo. Não, mas microserviço não vai embora porque tudo aquilo que é ruim fica. Então, você pode ter certeza que a gente vai se aposentar e vai ter ainda. Tem uma história até engraçada que a gente tá escrevendo um livro em comunidade de microserviços, né? Aí fizemos uma reunião ao Otávio. Pô, cara, tá sensacional os capítulos aqui, mas tá faltando um capítulo. E o livro se chama Jornada do Microserviço. Mas que capítulo, Otávio? Por que não utilizar microserviço? Vai ser o último capítulo do livro. Você vai chegar a fazer o livro todo no final chegar à conclusão que você não vai usar nada. Tá aí, Otávio. Esse meu vídeo, ele virou um artigo sobre o mesmo assunto. Eu vou mandar um pull request de um novo capítulo pro livro. Manda. Você não precisa mais. Pode mandar. Nossa, acho que a gente saiu do tópico, né? Qual era a pergunta mesmo? Quarkus é indicado para monolitos com ciclo de vida longo, grande ciclo de vida, né? Então, ó, olha só. Eu, pessoalmente, eu acho que mesmo que uma aplicação, um dia eu não acho que uma aplicação deveria nascer com microserviço, tá? Eu, pessoalmente. Se eu fosse começar hoje um projeto do zero, eu não começaria com microserviço. Mas não quer dizer que um dia ele não possa se tornar um microserviço, né? Ou não quer dizer que ele não possa ser desmembrado em microserviços depois. E eu não vejo por que não utilizar o Quarkus para fazer um monolito também, entendeu? Porque assim, desde que o que eu preciso tenha lá, né? Eu preciso de comunicação, persistência banco, etc. Eu não vejo motivos para não utilizar. A falar do Quarkus, tecnicamente, não existe nada no Quarkus que previna você de fazer um monólito. Você pode fazer. O que talvez te impediria é dependendo de que tipo de requisitos técnicos você precisa para desenvolver o seu monólito. Por exemplo, se você precisa de two-phase commits, transações distribuídas com XA, two-phase commits. Hoje, o Quarkus ainda não suporta. Ou se a sua aplicação precisa trabalhar com mais de um banco de dados ao mesmo tempo. Existe na mesma base de dados, na mesma aplicação. Hoje o Quarkus ainda não suporta, está tudo isso sendo discutido, então depende dessas funcionalidades que preveniriam que você desenvolvesse o seu monólito ao mesmo tempo, mas, tirando isso, não vejo impedimento nenhum. Edson, mas você acha esse fato de não suportar mais de um banco um bug ou uma baita de uma feature? Porque isso pode prevenir muita dor de cabeça no futuro, hein? Então, olha, raríssimas vezes eu vi 2 bancos de dados na mesma aplicação. Então, não acho que seja impedimento, mas eu sei que tem alguns casos de uso que utiliza. Eu sei que tem gente que utiliza 2 bancos de dados com XA, mas é aquele 0,1%
da galera. Então, nesse caso, talvez não seja o Quarkus. Mas se é bug ou é feature, olha, eu não recomendaria você utilizar mais de um banco na mesma aplicação, mas vai que, né? Se alguém estiver pagando, né? Eu diria até por que não. Tem a música lá do Wesley Safadão, né? Essa variável de pagar, eu não tinha pensado. Eu tô pensando O aqui, boleto manda tudo. quando a gente fala de vários bancos, né? Tem aplicações que realmente elas precisam consultar coisas em vários bancos, né? E aí, assim, você iria tipo de Camel, de Fuse, alguma coisa para fazer essa integração, você colocaria um data grid não, data virtualization. Como que se agregaria esses dados, cara, que estão distribuídos? Ainda mais você, que é um cara que escreveu aquele livro maravilhoso de dados lá, de dados distribuídos, não. Você sabe o que eu tô falando, eu esqueci o nome do livro. É que eu já li ele, eu esqueci o título. Ai, velho. É o Migrating to Microservices Isso. Databases. Perfeito, obrigada. Eu cheguei assim de quebra, já tô aquecendo. Você falou do livro de dados, eu pensei no manual de uso do banco imobiliário, ou do War, né? Então, mas porque aí, assim, se a gente não consegue acessar vários dados e a gente está falando de microserviço, pode ser que a gente chegue num momento. Se bem que eles comunicam via API, né? Então você não precisa ir no banco, você fala um com o outro via API, pronto, resolvi o problema. Levantei, cabecei de. Resolvido, pronto, um banco. Porque uma aplicação não vai. Se é uma arquitetura de microserviço. Por que eu estou falando disso tudo? Eu realmente cheguei aí num cliente onde eles tinham muitos bancos, muito dado distribuído, e eles precisavam mostrar isso para o cliente final deles, né? E eles só conseguiam fazer isso criando views. Então tinham views, em cima de view, em cima de view. E aí, quando a gente começa a falar de uma arquitetura de microserviços, que esse pessoal tá zoando ali. Quando a gente começa a falar de arquitetura de microserviços, a gente já começa a falar de que realmente a gente tem que quebrar o branco, né? Não adianta você ir lá quebrando só em cima e deixar o bancão lá grandão. Então, eu já me respondi. Não, mas nesse caso aí, se não é dado transacional, se é só para gerar a base de consultas, pode ser desse jeito também, dá para utilizar uma camada de virtualização de dados, o DataVirt, ou dá até para utilizar uma ferramenta de BI, de Business Intelligence. Se for só para leitura e dado não transacional, isso aí funciona. Nem precisa fazer código com o Camel, dá para entrar lá e arrastar as coisas e já funciona. Que coisa linda. Obrigada. Vocês trocariam. Eita, tem um ali de Oracle CFC Buzz, eu quero ver depois. Traz ela depois. O Vinícius Ferraz, nosso amigo, grande Vinícius, tem uns vídeos legais lá no Demi também, né? Sobre Quarkus, né? Que ele tem feito. O suporte a Quarkus é somente rodando em cima do Kubernetes OpenShift? Ou não? Suporte comunitário, se for lá no grupo de discussão ou no chat, você pode botar qualquer coisa lá que o pessoal vai responder. Mas se você quiser suporte pago com SLA, por exemplo, da Red Hat, tem 24 horas para aqueles bugs nível 1 e tal, isso aí também não. Você tem suporte rodando em cima do OpenShift, mas se você tiver contratado o suporte do runtime, você pode estar rodando em cima do Red Hat Enterprise Linux, que também é suportado.